Fala galerinha, aluno JAF, professora Letícia Lugos mais uma vez aqui, das turmas dos segundos anos, manhã e tarde. Bom, pessoal, pensando nesses 15 dias, já que agora as aulas e os vídeos retornam para serem de 15 em 15 dias, a gente vai fazer o que a gente pensou. Quando eu digo a gente, eu digo, no caso, eu e o Felipe, que também é professor de língua portuguesa dos segundos anos. Ainda continuar no mesmo conteúdo das aulas realizadas do 8º período, né, que nós chamamos de período. Então, assim, uma breve revisão do que foi passado no 8º período. Na questão, no que diz respeito, aliás, do romance urbano, né, que nós colocamos no vídeo anterior, que é o romance urbano ou de costume, que ele pode ser chamado assim também. A gente colocou aqui no slide o nome revisão, porque segue a mesma linha de raciocínio, tá certo? Ele se caracteriza pelas descrições das paixões, dos interesses e do comportamento dos membros da elite carioca brasileira no início do século XIX. O romance urbano pertence a um período da literatura brasileira posterior, né, ao condoreirismo, que é a terceira geração romântica, e anterior ao romance indianista, que foi visto lá no 7º período de vocês. Né? Mais uma vez, as características do romance urbano. Esses romances urbanos abordam as intrigas amorosas e as desigualdades econômicas. O fim é invariável, feliz e com a vitória do amor. Então, característica nos romances urbanos, mais especificamente falando de José de Alencar, acontecer essas intrigas amorosas, né? E a questão da desigualdade social, muito forte, muito presente nos romances de José de Alencar, tá certo? E lógico que tem que ter o final feliz. É o projeto literário do romance urbano, com a história de amores impossíveis, encontros e desencontros das personagens. Os romances urbanos costumam conquistar o público leitor ávido e fiel, o qual se divertia com os retratos bem-humorados sobre seus valores e costumes, incorporados aos textos, como se fizessem parte dos enredos. Os leitores dos romances urbanos povoaram sua imaginação com as cenas e histórias da corte brasileira. Entre os anos de 1844, com a publicação do romance A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, e em 1875, com a publicação do romance Senhora de José de Alencar. Então, assim, dois marcos iniciais, dois fortes romances que deram origem, né, que fizeram aquela introdução no que se diz respeito aos romances urbanos, foram esses dois aí, Moreninha, de Joaquim Manuel Macedo, e, lógico, o nosso querido José de Alencar, né? No caso aí do José de Alencar, foi o romance Senhora. Dentre outros aí que ele fez, né? Nesse período é chamado até de perfis de mulheres, porque todos, a maioria, né, carregam o nome de mulheres. Então, Senhora, Diva, Lucila e assim sucessivamente. Tá certo? A questão do público, né, para esse romance. É considerado por alguns estudiosos como sendo um perfil literário desenvolvido não somente para tratar sobre os costumes da elite carioca, mas também desenvolvido e direcionado a esse público, já que no início do século XIX, o número de brasileiros analfabetos chegava a 60%. Isso significa
que apenas os mais abastados tinham acesso à educação como prática formal e sistematizada. Por isso, não é de se admirar que os leitores fiéis dos folhetins românticos fossem membros da elite. Profissionais, liberais, rapazes e moças que seguiam os hábitos das cortes europeias. Isso aí é fato, né? Já que 60% era analfabeto, então entende-se que 40% era o pessoal que realmente tinha acesso, que realmente tinha como, que realmente tinha condições de fazer essas leituras desses folhetins, desses romances, tá bom? E aí quando a gente fala de carioca, porque a gente tá falando de literatura brasileira, e também porque, querendo ou não, a gente tá falando especificamente do Rio de Janeiro, que foi o marco dos romances urbanos de José de Alencar. E a linguagem, né? Como era essa linguagem desse romance? A linguagem dos autores do romance urbano é bastante acessível, sem muitos rebuscamentos. A descrição de cenários e personagens é uma das principais características dos autores românticos de maneira geral. Então, assim, era uma linguagem bem mais, como aí mesmo está escrito, né? Bem mais acessível, em outras palavras, bem mais fácil, bem mais clara, bem mais objetiva. E quando ele foi colocado aqui a questão da descrição dos cenários e das personagens, também, isso aí também facilitou para que o leitor tivesse um entendimento, uma compreensão melhor, certo? Além disso, o diálogo estabelecido entre narrador e leitores fez com que estes se sentissem como um amigo ou parente das personagens e, consequentemente, confidentes. Essa estratégia, discursiva, possibilitou a discussão e a difusão de comportamentos e de valores sociais, tá certo? Agora sim, deixa eu voltar aqui. Fica aí um reforço, né? Fica aí uma revisão, fica aí uma ênfase na questão dos romances urbanos de Joaquim Manuel Macedo e de José de Alencar, tá certo? Para que vocês possam fazer essa atividade do 9º período. No período seguinte, será o 10º, a gente vai introduzir um novo conteúdo, tá certo? Como agora é de 15 dias, por isso que a gente fez esse reforço aqui nesse 9º período, tá bom? Espero que vocês possam, mais uma vez, tentarem, né, se esforçarem para fazer a parte de vocês, tá certo? Nós vamos também aqui para gramática, com o nome revisão também, porque, como a gente falou nos vídeos anteriores, no vídeo anterior do 8º período, que a gente introduziu os pronomes, a gente reforçou que ia ser um conteúdo bem extenso, porque são vários, né? São várias tabelinhas dos pronomes. E aí, no vídeo do 8º período, a gente colocou os pronomes pessoais, né? Para a introdução. E ele é o primeiro do livro de vocês. Que pronomes pessoais refere-se às pessoas do discurso, ou seja, aos agentes envolvidos no enunciado. Podem ser a primeira, a segunda ou a terceira pessoa. Aí nós temos do singular e do plural, que nós já falamos aqui sobre isso, né? E aí nós temos aí dizendo, ó, quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Quem é a segunda? Nós. Quem é a segunda? Não. Quem é a primeira pessoa no plural, né? Nós. Quem é a segunda pessoa no singular? Tu. Quem é a segunda pessoa no plural? Vós. Quem é a terceira pessoa do singular? Ele e ela. Ou ela e ele, né? Tanto faz. Quem é no plural? Eles ou elas.
tá certo? Opa. E aí, mais uma vez aqui o quadro. No outro vídeo nós também colocamos, né? Quadrozinho com a distribuição bem direitinho de cada pronome pessoal. E eu lembro também que eu até reforcei para vocês que do livro vocês também têm esse quadro aí para reforçar, né? Então, não compreendeu no vídeo? Vai no livro, que ele também é outro suporte para ajudar vocês, tá certo? Então, bem distribuído aqui, ó, os pronomes pessoais. E aí, a gente tem dois, né? Nós temos os retos e os oblíquos. Os retos foi o que a gente acabou de ver na página anterior do slide. E os oblíquos é mais aqueles empregados como preposição, né? Dependendo do contexto da frase, no meio, no final da frase. E aí aqueles bem famosinhos, o mim, comigo, contigo, conosco, convosco, consigo, tá certo? O li, o as, o was, e assim sucessivamente. Que a gente não usa muito, mas eles são pronomes pessoais, no caso oblíquos, tá certo? Porque os pessoais, eles têm duas tabelinhas. E a gente tem que discernir a diferença, ok? E o outro pronome que nós abordamos no oitavo período foi os pronomes possessivos, que são aqueles que se referem às pessoas do discurso, indicando ideia de posse, né? Lógico, possessivo já tá dizendo posse. Então, quem são eles, né? Tá aí, ó. O meu, o minha, o meus, o minhas, aí nós temos uma tabelinha, um quadrozinho, tanto eles no singular como eles no plural, tá certo? E aí nós sabemos também que para cada pessoa existe um pronome. Opa, pera ainda, eu passei aqui sem querer. Existe um pronome, né? Por exemplo, quando o sujeito é eu, qual é o pronome possessivo que eu posso usar? O meu. Quando o pronome é nós, qual é o possessivo que eu uso? Nosso, o nossa, o nossos, o nossas, né? Quando o pronome é ele, teu, seu, teus e teus, e seus, né? Singular e plural. Quando é ela, do mesmo jeito. Para singular, sua, tua. Para o plural, suas e tuas, tá certo? Então, é isso, mais a questão de uma revisão, de um reforço, de um fortalecimento. No nono período, a gente vai introduzir mais dois pronomes para vocês, tá certo? Seguindo a ordem do livro didático de vocês, com bem calma, bem tranquilidade, porque o importante é que fique algo, né, que vocês possam realmente aprender algo. Então, assim, não adianta a gente apressar, lotar de conteúdo se vocês não estão conseguindo absorver nada, né? Então, no próximo vídeo, a gente vai estar introduzindo mais dois pronomes para vocês, tá bom? E aí, essa revisãozinha aqui, esse slide, é bem parecido com o do oitavo período. Só para que vocês consigam resolver a atividade a ser postada no Classroom, referente ao nono período, tá certo? Então, espero que vocês assistam, espero que possa ajudá-los. Não esqueçam de deixar o like de vocês, de se inscrever no canal Jaf Conecta, tá certo? Mais uma vez eu agradeço. Mais uma vez eu digo para vocês que estou com saudade. Espero que a gente possa estar juntos novamente, tá certo? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.